E assim, cada vez mais eu tento passar isso para essa nova onda de médicos, porque a gente está vivendo um sucateamento muito grande da medicina, onde as pessoas estão cada vez mais desacreditando na qualidade do médico. Por quê? Muitas faculdades aparecem, muitos médicos surgem no mercado repentinamente e são médicos despreparados, entendeu? É o médico que vai pegar o eletro, vai pegar o celular, vai tirar uma foto, vai pedir para IA para fazer a leitura. Então, para não haver essa distorção de valores, eu acho fundamental que o médico cresça junto com a tecnologia. Sim. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um PolarCast. Eu sou o Gabriel Nogueira e aqui a gente vai mostrar o que nem o Polar Flow mostra para vocês. Então eu vou dar start aqui no meu relógio para a gente começar a conversa com o Dr. Bruno Alencar, médico cardiologista, assistente do Instituto Dante Padanese. É isso, né? Acertei. É isso. Certinho, Gabriel. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E obrigado por ter vindo aqui gravar conosco. Eu que agradeço o convite. É um grande prazer aqui poder representar ou poder instruir um pouco, né? Passar um pouquinho do conhecimento, passar um pouquinho do que a gente vive, do que eu já vivi e poder ajudar um pouquinho também as pessoas que não têm instrução ou que acham às vezes que apenas ter um relógio, um smartwatch já é o suficiente, se o smartwatch substitui o médico. Eu acho que são perguntas que palpitam, né? Usando já o termo palpitação como arritmia, né? A gente vai fazer uns trocadilhos sempre assim, mas eu acho que tem muitas perguntas e muita coisa que às vezes passam batidas assim e as pessoas deviam saber, para poder principalmente saber a diferença entre ser sedentário e fazer uma atividade física. Porque uma pessoa que é sedentária é aquela pessoa, por exemplo, que não faz nenhum tipo de atividade, que pega o elevador, que pega o carro para tudo. Já a pessoa ativa, ela é considerada aquela pessoa que ao invés de pegar o elevador, ela sobe 3 andares, ela para uma estação de metrô antes e vai andando. Então, assim, a falta de tempo hoje, que é a maior justificativa das pessoas para não fazer atividade física, ela cai por terra quando a gente apresenta alguns argumentos como esses, né? E dentro do contexto aí de sedentarismo, a gente tem uma história muito interessante que como que a gente descobriu que a atividade física tinha algum retorno ou benefício para as pessoas. Foi um estudo que aconteceu em Londres, onde pegaram aqueles ônibus de 2 andares. Sim. E aí fizeram uma pesquisa dos motoristas e daquela época, né, dos trocadores. Eles iam na poltrona cobrar e aí perceberam que os motoristas morriam mais do que o cara que cobrava a passagem. E aí isso durante muito tempo intrigou a Sociedade Científica Britânica e aí foi que descobriram que simples andar e subir de escada do cara que fazia a cobrança do ticket era o suficiente para aumentar a sobrevida, para que esse cara vivesse mais do que o cara que estava dirigindo, passava mais estresse também e não fazia nenhum tipo de atividade física. Caraca, veio disso, descobriram aí a correlação da pessoa ativa. Foi o primeiro estudo que mostrou que a atividade física tinha benefícios sobre a qualidade de vida e eventos como morte, infarto precoce, que aconteciam na população geral, mas especificamente dentro daquele ônibus acontecia menos com os entregadores do ticket, né, cobradores, do que aconteceu mais com os motoristas do que com os cobradores em si. E hoje a facilidade das coisas deixou as pessoas mais acomodadas, né, muitas vezes. Sim, perfeitamente. Eu costumo dizer que assim, eu adoro evolução, eu adoro inovação, eu adoro tecnologia, adoro tudo que está ligado a isso. Sou aficionado. Então, e eu tenho uma história muito recente de uma colega acadêmica de medicina. Ela estava em casa e ela me mandou uma mensagem pelo celular com uma tira de eletro. Ela, nossa, eu tô em semana de prova, Bruno, registrei esse eletro aqui,
vê se eu tô com alguma coisa, que não sei o quê, ela acadêmica, né? E aí eu olhei o eletro, assim, uma baita de uma arritmia lá, e possível Wolff-Parkinson-White, que é uma arritmia raríssima. E uma tira de eletro só, tipo, detectada por um eletro, por um relógio, um smartwatch, né? E eu falei, cara, você está sentindo alguma coisa, tontura? Não estou sentindo nada, eu sinto um pouco de palpitação no pescoço. Eu falei, então, eu acho que você precisa fazer agora a gente vai começar a história, né? O Holter, que é antigamente o que originou toda essa nova abordagem que a gente tem de fazer a contagem dos batimentos cardíacos. O Holter hoje em dia é a ferramenta que no começo era a única que a gente dispunha de ficar 24 horas, e ela era super pesada. Hoje em dia ela é mais evoluída, e ela fazia justamente a monitorização do batimento cardíaco. E se durante 24 horas acontecesse algum descompasso nesse batimento, ele registrava. Hoje o smartwatch faz isso de uma forma contínua. Então a gente tem uma mudança no paradigma onde não necessariamente você precisa estar dentro do hospital para ter algum evento. A gente consegue, através de uma tecnologia que já tem comprovação, inclusive, nos guidelines, nos livros relacionados, que são ferramentas adicionais capazes de identificar precocemente a arritmia e evitar eventos. Assim como aquele caso que eu te contei do motorista lá em Londres. Sim. Então, essa minha colega procurou o hospital lá que eu trabalho, o Dante, e ela foi para um estudo eletrofisiológico e ela fez 2 Holters e não identificaram a arritmia. Quando ela fez o estudo eletrofisiológico, identificaram essa arritmia raríssima, chamada Wolff-Parkinson-White, e ela fez a ablação e curou. Mas foi só um batimento retirado de um smartwatch, em que ela me mandou a mensagem num domingo à tarde que tudo começou. Então eu paro para pensar quantos eventos não podem acontecer ou estar acontecendo sem que a gente sinta. Sim. Porque isso, comprovadamente, 50% de todas as arritmias que nós temos ou que vamos ter, a gente não vai sentir. É igual, eu falo que a arritmia é um pouco parecido com a hipertensão. A hipertensão é um mal silencioso. A pessoa não sente que está com a pressão alta. A arritmia, por alguns episódios, sim, ela pode dar síncope, ela pode dar tontura, ela pode dar aquele sentimento de batedeira, mas, na maioria das vezes, ela se comporta de forma assintomática. Ela é muito traiçoeira. E o principal vilão das arritmias, e o maior temor, é a fibrilação atrial, que é quando o átrio, especificamente em pessoas mais idosas, em pessoas que têm pressão alta durante um longo tempo, esse átrio ele cresce e aí ele começa a fazer uma espécie de fibrilação ao invés de contrair. E são essas fibrilações que vão para o coração, formam um coágulo, e esse coágulo vai para o cérebro fazer um evento, um AVC. Aí o AVC embólico, que são 20 a 30% dos AVCs, são de etiologias cardiogênicas, ou seja, são de origem das arritmias, a gente consegue prevenir quando precocemente a gente consegue identificar, como naquele caso eu identifiquei da minha amiga, e a gente conseguiu precocemente evitar um desfecho pior. E hoje essa questão dos monitoramentos hoje chegou no nível tecnológico que consegue detectar, ou previamente como você falou, e consegue ser um aliado disso nessa prevenção. Não, eu não digo um aliado, eu digo que hoje é uma realidade que não tem mais volta, entendeu? Algumas diretrizes já utilizam os smartwatches para pessoas que já têm o diagnóstico de fibrilação atrial para controle. Porque a fibrilação atrial, ela não necessariamente ela acontece de uma forma crônica o tempo inteiro, ela acontece de uma forma paroxística. Uma hora ela dá, outra hora ela sai. Uma hora ela acontece, outra hora ela... E não é possível que toda vez que você sinta alguma coisa, na hora que você chega no hospital, a arritmia sumiu. Aí o cara te coloca sentado, faz tipo uma manobra vagal, aí monitora você
quando vê, a arritmia não está lá. Já o smartwatch é aquele cara que vai diariamente ou cada segundo fazer uma vistoria do seu coração, do seu batimento, se ele está regular, se ele está irregular. E se ele está irregular, ele faz uma gravação de um trecho de pelo menos 30 segundos e já pode enviar direto para o seu clínico. E esse clínico agir de uma forma mais precoce para poder prevenir eventos como AVC ou infartos ou até mesmo arritmias mais complexas. E hoje, bom, já que a gente está no papo de tecnologia, assim, o que a gente mais ouve falar é IA, né? IA para cá, IA para lá. Então, a IA ainda treinada para uma detecção como essa, aí é maravilhoso para o médico do... Perfeitamente. Assim, o que a gente brinca, né, é que assim, o smartwatch não vai substituir o médico, mas vai ser um aliado fantástico. Sim. Eu falo que assim, é igual o Quarteto Fantástico. Assim, a gente está formando um elo de pessoas que vão agir em benefício da prevenção que a gente não faz ideia. Então, assim, cada vez mais, começou com a monitorização da frequência cardíaca de atletas, e agora a gente já está invadindo a cardiologia para prevenir eventos, prevenir desfechos, prevenir que uma pessoa chegue aos 60 anos com AVC com uma hemiplegia, com uma deficiência. Então, isso é uma coisa fantástica e é inegável que o benefício que tal tecnologia, que é simplesmente um wearable, né, pode oferecer para toda a população, mas é claro que é indispensável que essa população tenha um conselho médico, porque quem vai tratar a arritmia é o cardiologista, não é o relógio, nem a IA. É um conjunto, assim, é como se fosse assim, um quarteto fantástico, né? Paciente, IA, wearable, o smartwatch e o médico. Juntar os quatro e a gente consegue talvez destruir o Thanos. Porque também para você vai ter o diagnóstico certo, você vai ter as informações certas para o diagnóstico certo, que o problema você falou aí. Claro. A pessoa chega lá, a arritmia sumiu, você fala, não, alguma coisa, vou te dar, pode dar uma medicação, alguma coisa que não é o que está solucionando o problema. Ali você tem o... Vou te dar um exemplo, Gabriel, desculpa interromper. Não. A maior causa que assim, mais assombra o recém-formado, quando chega na emergência, é o paciente que sofreu síncope. A síncope, o que é? A pessoa simplesmente desmaia. Aí chega lá para você, acordada. Você está acordada, aperta a minha mão, tá tudo bem? Tá tudo bem. O que houve? Tive uma síncope. A síncope pode ser oriunda da arritmia? Sim. Mas se tem o relato daquela arritmia no momento que ela... Não tem. Mas se você tiver um relógio que consegue monitorizar, aí sim você vai ter acesso a uma coisa que era uma fotografia. Você está tendo uma fotografia da pessoa naquele momento. Ela está acordada, mas ela teve uma síncope. Agora você tem um filme que vai passar durante 24 horas e se por acaso acontecer o evento e a síncope for o motivo, ela vai conseguir diagnosticar. Isso é legal demais isso porque, imagina, já aconteceu, acho que todo mundo é igual, dá problema no computador, né? Deu problema no computador, você chama o tech, funcionou. É exatamente isso. Né? E agora é um negócio que, eu lembro, já fiz router lá, já usei. Sim. É horroroso aquilo, mas você tá com um negócio como esse que e ainda tem essa integração, é animal. Então, todo esse início da tecnologia de smartwatches passando em guidelines e sendo aprovados pelas federações internacionais de medicina, de cardiologia, isso veio da data de mais ou menos 2020, com o estudo da Sociedade Europeia de Cardiologia, onde ela reconheceu alguns tipos ou fabricantes de smartwatches que eram confiáveis para que você pudesse fazer a vistoria desse paciente que tinha arritmia e depois a arritmia voltava, saía, voltava. E aí você, através do relógio, você conseguia pegar e falar assim, não, esse paciente tem isso, então eu vou anticoagular esse paciente para evitar que ele faça o AVC embólico, que é o temido AVC embólico, que ocorre em 20 a 30% dos AVCs.
A gente estava conversando ali um pouco lá fora sobre o trabalho com a reabilitação, né? Mas também esse trabalho da prevenção, né? Então, talvez as pessoas eram muito da reabilitação, mas agora também esse amadurecimento, não sei se seria a palavra, mas as pessoas se preocuparem com ser mais o trocador do bilhete do que ser o motorista. Exatamente. E assim, a reabilitação, ela é dividida em algumas fases. Vamos supor, o paciente sofreu um infarto, fica uma cicatriz, uma fibrose. Essa região no coração é uma região onde ela pode gerar arritmia. Então, na fase aguda, que a gente chama fase 2 da reabilitação, esse paciente ele tem que ser monitorizado no ambiente hospitalar. Ele vai fazer a reabilitação, o exercício físico, aeróbico, esteira, vai fazer a parte muscular, todo monitorizado, colocado na tela. Se por acaso aparecer alguma arritmia, opa, vamos parar, a gente dá um passo atrás para não prosseguir. Antigamente, o conceito que a gente tinha era que o paciente que infartava devia ficar em repouso. Hoje não. Hoje, quanto mais precoce você movimentar, você já começar a fazer a reabilitação, melhora a sobrevida desse paciente. Olha que coisa. A gente tem essas evoluções através dos estudos científicos e a gente quebra paradigmas que a gente antigamente acreditava que eram verdades universais e que hoje são até prejudiciais à saúde do paciente. Fica deitado aí, né? Descansa, repousa, não sei o que. Não faz esforço. Você infartou, você não pode tomar susto. Não, claro que você não vai fazer uma maratona, mas tem professores, tem pessoas que já desde a primeira semana do infarto já colocam o paciente para caminhar no corredor 4 ou 5 vezes. Aí o familiar fala, mas você tá louco? Que não sei o quê. Assim, não, acredite. Então, assim, cada vez mais a gente crê que a atividade física é um fator benéfico, não só para o coração, como para o endotélio, como para a sociedade, para o mental. Sabe? A gente vem da Covid, onde a Covid a gente criou um ser humano que é completamente atípico, ele é psicologicamente abalável, né? E o exercício físico ele consegue agir até nessa parte de endorfinas, de evitar tomar remédios para dormir. Então, a gente tem um benefício assim, que a gente não pode jamais negar. E dentro do contexto dos smartwatches, o wearables, eles vêm agora com uma avalanche, não só para medir a frequência cardíaca, já tem wearables, como o da Polar, que mede a saturação, que mede a pressão arterial, que já faz um combo de informações que em casa ele pode estar sendo visto pelo médico. Ele não necessariamente precisa se deslocar para o hospital quando está sentindo alguma coisa, partindo do princípio que ele já está sendo monitorizado de uma forma criteriosa, de um aparelho que já foi credenciado e tem o seu respaldo na literatura para poder dar esse tipo de informação e deixar o paciente e o médico também mais tranquilo. Sim. E quando chegar a saber, se tiver algum evento, já sabe o que é que está acontecendo, há quanto tempo está acontecendo, se tem informação. Exatamente. Então, o smartwatch ele vem para ficar, não tenho dúvida disso. A cada edição do Brown Audi, que é o livro de cardiologia que a gente chama de Bíblia, eles vão credenciando mais aparelhos com mais funções. Então a gente vai cada vez mais entrar na parte tecnológica em ajuda da medicina e para aquele conceito que a gente tinha discutido antes, chegar numa longevidade com qualidade de vida emocional, mental e cardiológica. Você falou lá fora, agora acho que você falou, mas era de meio que trabalhar ao redor do coração para o coração ficar mais forte. Isso, exatamente. O conceito da reabilitação é esse. O paciente infartou. Então o coração é como se tivesse, vamos fazer uma analogia, ele tivesse ligado no 220. Se você sobrecarregar esse coração no 220, você vai precisar muita energia. Então o que você faz? A reabilitação através das atividades físicas aeróbicas ou de exercícios isométricos, tá?
você consegue fazer um aumento da massa muscular, tanto panturrilha, membros inferiores quanto membros superiores, e isso ajuda no retorno venoso, fazendo esse coração trabalhar no 110, mais tranquilo. Porque a gente sabe que a panturrilha já foi conhecida como segunda bomba cardíaca. Então, tudo que chega de sangue no coração depende da musculatura da perna, por exemplo. Então, uma pessoa que não faz atividade física, ela vai ter dificuldade de ter esse retorno venoso mais rápido. Por isso que a gente trabalha muito a periferia, que a gente fala, ou a musculatura periférica, para ser o secundário, ou seja, o aditivo, para evitar que esse coração precise fazer muito estresse, já que ele sofreu um dano específico. E é difícil convencer os pacientes, assim, as pessoas, quando você fala, ó, vai movimentar, é mais difícil o paciente ou a família dos pacientes? A família é mais difícil. É mais difícil. A família é mais difícil. O paciente, normalmente, a experiência que eu tenho, assim, em pacientes que infartaram, 90% param de fumar. O que já é uma coisa muito boa. Recebeu um alerta, né? Exatamente. Eu acho que 30% começam a fazer atividade física, porque a reabilitação ainda é uma realidade que não é uma coisa universalizada no Brasil. Ela é uma coisa fundamental, mas, por exemplo, o SUS não respalda o paciente infartado a ter uma reabilitação. Então, a gente tem uma defasagem muito grande em relação a isso. Então, se o governo ou a saúde não reconhece isso, ou a prevenção, como uma coisa fundamental para evitar você intervir, a gente já tem um dialeto, um hiato muito grande para poder superar. Inclusive mudando a mentalidade das pessoas. Porque você falar para um infartado, o senhor vai começar a fazer atividade física, vai começar a andar na esteira. Opa, mas eu infartei. Não tem problema. Ah, eu não posso pegar peso. Aí o cara dá um miguezinho, vai viajar com a mulher, fala assim, não, infartei, não posso pegar peso, que não sei o quê, que não sei o quê. Não é bem assim, entendeu? A realidade muda. E a gente tem que estar lábil a essas mudanças, principalmente evolutivas, da parte tecnológica, quanto dos estudos, que a cada vez mais estão sendo mais específicos e mudando conceitos e preconceitos antigamente que eram verdades universais. Imagino, deixa vocês também mais seguros, né, de tomar tal caminho com o paciente quando você tem o monitoramento, tem tudo, você fala, não, pode ir porque você estando dessa formato eu consigo ver, por exemplo, você está com esse wearable, eu consigo ver e aí eu vou te avisar na hora que é para parar, mas também te dá mais respaldo, mais segurança para você também, né, como médico. Perfeitamente. Eu tenho um exemplo, a última diretriz que saiu em 2023, na Sociedade Europeia também, sobre fibrilação atrial, ela muda completamente a forma de abordagem da arritmia, porque ela começa a ter uma abordagem multissistêmica. É como se fosse um ecossistema. Não é só uma arritmia. Esse paciente da arritmia que tem FA, ele está com a pressão controlada? Ele faz alguma atividade física? Ele está com um peso acima? Então, essa abordagem multifatorial é uma tendência universal hoje na medicina. Não olhar o paciente só com um olhar específico. Você tem que tratar o paciente de uma forma específica, mas não como uma fórmula de bolo ou como uma coisa que é assim e vai ser assim para todo mundo. E ainda voltando nessa diretriz, essa diretriz foi a primeira que teve essa abordagem da fibrilação atrial, começando a falar de peso, começando a falar de sedentarismo, começando a falar de pressão alta, começando a falar de controle de frequência cardíaca, dos wearables. Então, assim, tudo mostra que a evolução está em favor da tecnologia, do bem-estar, da longevidade e também da ajuda e da credibilidade ou do rapport, né? Médico-paciente, a confiança que o paciente tem no médico e que o médico tem no paciente. Porque não adianta, o cara fuma, não sei o que, você pode tratar um negócio ali, mas, cara, tem um problema, é sobrepeso, é estresse, né? Às vezes a coisa é mais de estresse de trabalho, não sei o que, da vida. E eu ficava doido, cara, quando eu vou... Agora eu desabafo. Mas quando você vai, o cara só, não, toma aqui remédio. Tu não viu nada. Tipo, aí eu
por causa de esporte, a minha lista de ortopedia... Sou quase um ortopedista formado em prática, né? E eu já chegava... Fala, doutor, é Alginac ou Flotac? Você vai... Pode ser. Eu não vou tomar mesmo, me dá isso aqui. Eu já sei. Fala, cara, já sei o que foi, não sei o que, beleza, vamos fazer. Mas é isso, acho que é legal também ver que essa abordagem tem mudado. E agora, uma pergunta para você como médico, assim, claro. O desafio da tua profissão também, porque a tua profissão vai evoluir para uma coisa diferente, né? Eu acho assim, muitas pessoas questionam se a IA vai substituir o médico, se a tecnologia vai conseguir tirar alguns médicos ou diminuir o número de médicos. Eu tenho certeza absoluta que o médico especialista que souber lidar com esses acessórios em prol do paciente, ele vai ser a carta fora do baralho ou vai ter seu lugar ao sol. Uhum. Porque não adianta você querer lutar contra uma coisa que é comprovadamente ou que está sendo comprovada através de estudos, uma melhora que você consegue detectar doenças antes das doenças aparecerem, porque as doenças, como eu te falei, aparecem às vezes de forma assintomática. E a partir desse momento que você identificou precocemente e tratou, você vai conseguir melhorar a qualidade de vida desse paciente. Aí é muito mais fácil você convencer esse paciente a começar a fazer uma atividade física, porque você conseguiu a confiança do paciente através de tal exame. Essa minha amiga, quando eu contei para ela que ela tinha possivelmente uma doença que chama Wolff-Parkinson-White, ela chegou e falou assim, eu não quero fazer nada. Eu falei, cara, você é acadêmico de medicina. olha a mentalidade que você está tendo. Se você quiser, eu marco uma consulta com a ritmologista, a gente faz um holter para tentar identificar. Não, eu não quero. Você quer que eu ligue para sua mãe e converse? Não, minha mãe não pode saber. Eu falei assim, cara, então eu sou a pessoa que sabe que você tem uma arritmia e eu vou ficar com essa informação sigilosamente, não conto para ninguém, sendo que você está correndo um risco pequeno, mas está. Então, assim, é uma coisa assim engraçada, né? Assim, os casos que a gente vê nas enfermarias, os pacientes que chegam, que reabilitam, que vão lá para o samaritano, que formam grupos, que saem, que se encontram, eles formam realmente um grupo muito fechado, entendeu? Onde cada um com a sua história ajuda. E a gente acaba vendo a história de vida desses pacientes e acaba se apaixonando por esse tipo de atitude, de reabilitar, de utilizar a melhor terapia, a melhor tecnologia, de utilizar a melhor forma com o paciente para que a gente tenha o resultado e que a gente tenha o paciente com a melhor qualidade, com longevidade e, sobretudo, com a saúde mental preservada. Eu concordo com o que você falou do questão da profissão. Eu acho que o que pode acontecer é vão vir novas especialidades, porque é isso, se o paciente vai viver mais, Sim. Você vai ter que tratar outras coisas lá na frente. Isso não vai... Talvez acabe alguma coisa agora, mas assim, você tem o diagnóstico mais preciso, você consegue tratar o paciente melhor. E assim, então, é como toda profissão, né? Evolui. E agora você consegue, porque também acho, eu vejo muito, sei lá, pronto-socorro. Uhum. Cara, é o que você falou, é a fotografia. A pessoa vai te tratar ali agora, com o caos, tudo acontecendo, você fala, tá. Gabriel, existe muito preconceito. As pessoas às vezes nem querem ir no pronto-socorro porque acham que já sabe o que vai acontecer, que o médico vai dar um remedinho e vai mandar você para casa. Uhum. E, infelizmente, na medicina, 90% de todas as afecções se resolvem sozinhas. Não conte isso, pode cortar essa parte, tô brincando. Conta pra ninguém isso. Infelizmente, a verdade é essa. Se você prescrever o antibiótico porque o paciente está com a infecção ou não prescrever, esse paciente ele vai se curar. Essa afecção ela vai se resolver, mas algumas não se resolvem sozinhas. Então, a gente tem que ter ciência de que todo o arsenal que a gente tem disponível hoje para poder detectar precocemente qualquer tipo de coisa, a gente vê muito isso na área da oncologia, como ela prosperou procurando os genes, procurando a mutação. Então isso está acontecendo na cardiologia, agora vendo o ritmo, futuramente vendo a pressão e exames cada vez mais complexos. Você, como triatleta, já deve ter feito teste ergospirométrico,
que é o que eu faço quase no dia a dia. Então, assim, não é também para a gente também colocar isso como uma verdade, todo mundo tem que fazer, porque a gente acaba ficando um pouco distorcido da realidade. Tem pessoas que frequentam a raia lá da USP que se chamam pelo VO2. O VO2 51, o VO2 54, o VO2 60, não pelo nome. Então, assim, é importante a gente também humanizar também Sim. o atendimento. Não ser totalmente o número. Ou, esse exame é o exame mais evoluído que existe, que todos os atletas fazem, então vou fazer. Meu VO2 é de 53. Aí isso virar um codinome dentro de um grupo, assim, aí você já começa a ultrapassar o limite daquele bom senso e daquele bem-estar de saúde que a gente prefere do que realmente o excesso. Aí já começa a entrar o overtraining, aí o coração já começa a fazer algumas alterações quando você passa do limite, que são maléficas, que só parando o treino para a gente saber se foram desencadeadas pelo excesso de treino. Não tinha pensado nesse lado do overtraining no impacto cardiológico. E as pessoas que são atletas adictos têm uma dificuldade absurda. A adesão a essa terapêutica de cortar durante 3 meses a atividade física de um triatleta tem menos de 1% de adesão, porque a pessoa não quer. Então a gente identifica a alteração no coração. Tem 2 triatletas aqui, já se olharam para 3 meses. Mas é verdade, assim... 3 meses sem nada. Quando você começa a se aproximar do overtraining, há alterações no coração que, assim, o tratamento é parar por 3 meses, repetir o exame e ver se isso voltou. Porque se foi por causa do treino, vai reverter. Mas se foi por causa de alguma patologia cardiológica ou do músculo, aí não. Aí realmente não é por causa do overtraining. Mas a primeira conduta é essa e a gente tem uma dificuldade tremenda de convencê-los. Eu tô sabendo. Né, Aline? Estamos sabendo disso aí, que a gente não... Não, falar pro... Porque era isso também. Toda vez que eu ia pro socorro, alguma coisa que aconteceu, eu caí de bike assim e tal, o cara, não, tem que ficar 2 meses sem fazer nada e tal. Eu, tá bom. Aí... Não, eu vou te dar um conselho. Tem um amigo médico. Não, aí eu liguei, tem os 2 ombros por causa de queda de bike estourados, e quem me operou foi meu amigo, o outro, ele que me deu o conselho que eu tava morando fora, ele me deu todo... E aí eu falei, cara, eu quero voltar a treinar. Acabou, quero voltar a treinar, porque é isso. Mas também eu tinha não tinha o estudo, mas falei, cara, pra mim mentalmente eu ficar parado é ruim. Eu não quero nada que prejudique minha recuperação. Claro. Mas eu sei ficar parado 100%. E aí foi a bike ergométrica, né? No bike no rolo. Fui ajudando, fui fazendo treino no rolo, tudo. Porque eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa, porque realmente tirar tudo é ruim. Eu acho que me faria mais mal. Claro. Mas de novo, eu falei, 100... que ele falou, não, se eu tinha um fio de ferro que coloca aqui e tal, ele falou, se isso arrebentar, vai dar infecção e aí vai ter que abrir de novo, você vai perder toda a recuperação. Então, tenha juízo, mas pode fazer tal coisa. Eu falei, pô, beleza. Aí, bracinho apoiado, fazer tudo bonitinho, mas eu falei, cara, me dá alguma coisa pra fazer, senão começar engateando, para depois começar a andar e voltar a correr. Pois é. Mas cara, é uma coisa assim, tão interessante que, às vezes, a ocasião é uma coisa que a gente não espera que ela vá acontecer da forma como ela acontece. Uma vez, um outro amigo meu, a gente marcou, um outro amigo que é neurocirurgião, e esse amigo meu que ele não é médico. A gente foi no Cocobambo, e aí, num restaurante, desculpa. E a gente patrocina nós, manda pra gente aí, pode mandar aí que a gente aceita aqui o catering aqui. Aí, meu amigo chegou com 2 muletas. Aí... Poxa, eu olhei e falei assim, caramba, o que houve? Eu tive uma hérnia de disco e na academia que eu frequento tinha um ortopedista que é muito bom e ele, através de uma técnica que é microinvasiva, ele conseguiu reduzir essa hérnia e eu tô me recuperando, não sei o que, eu tô só sentindo um pouco de dor. Eu falei para ele e falei assim, cara, o nosso outro amigo, Gabriel, ele é neurocirurgião. Você procurou saber dele a opinião? Mas coluna tem assim, cara, a coluna vai até embaixo, né? Os nervos, né?
Aí ele, poxa, não, eu vou te mostrar a minha ressonância. Aí mostrou para esse meu amigo que é neurocirurgião. Ele bateu o olho e falou assim, cara, é cirúrgico isso aqui. Não dava para ter feito, porque precisava de um campo aberto. A imagem da ressonância não está dando para ver direito. O que aconteceu? Esse meu amigo começou a perder o movimento do pé, começou a sentir dor absurdamente, teve que ir para uma segunda operação, agora de neurocirurgião aberta, para poder descomprimir a hérnia de disco, porque o cara, quando entrou com o endoscópio lá, ele acabou aumentando o edema. E aí não teve outra alternativa a não ser a cirurgia. Então, que isso sirva de dica, assim, às vezes a gente fazer uma prevenção, a gente fazer uma consulta de uma pessoa que tenha um conhecimento antes de ter que chegar ao ponto de estar irremediavelmente condenado a fazer uma cirurgia de urgência, isso faz uma diferença muito grande. E aí que eu acho que a prevenção do wearable cabe bem dentro desse contexto, para evitar que você chegue num desfecho desfavorável. A gente às vezes consegue detectar previamente muitas arritmias. Vou te dar um exemplo de um estudo que apareceu, que pessoas acima de 55 anos, 1 a cada 3 pessoas tem fibrilação atrial. Ou seja, a idade é um fator de risco, porque vai envelhecendo o coração, pode fazer as arritmias. Então, se 1/3 das pessoas tem fibrilação atrial, e pode ter daquela forma paroxística, né, e ir e voltar, ela pode, numa dessas vezes que ela foi, formou um trombo, e quando ela voltou, o átrio contraiu, aquele trombo foi para o cérebro e fez um AVC. E aí? Como que você vai agora fazer a fisioterapia de uma pessoa que ficou hemiplégica para poder recuperar parcialmente os movimentos, quando você poderia ter previamente, através de uma tecnologia, identificado essa arritmia que aparece paroxisticamente ou ocasionalmente durante o dia, mas que na hora que passa no pronto-socorro, no médico, ela não está presente. Na hora que você faz o eletro, bota aquele monte de eletrodo, está tudo sinusal, está tudo bonitinho. Mas a parte do lado de fora do hospital é o que a gente agora está começando a ter controle através desse tipo de tecnologia. Era impossível ficar fazendo exame todo dia, né? A pessoa Exatamente. ficava usando Holter por um mês e às vezes mesmo assim não aparece e aparece Exatamente. depois. E hoje acaba lidando muito com mais o público hoje da reabilitação é mais idoso e como é que funciona? Basicamente, o público são pessoas que já sofreram algum tipo de evento, seja ele um infarto, seja ele um tromboembolismo pulmonar, seja ele qualquer evento, tá? Mas existem pessoas que têm não patologias cardiológicas que fazem a reabilitação no centro de reabilitação. Pessoa que tem um problema da vértebra, que anda de uma forma diferente. Existe fisioterapia respiratória, existe uma fisioterapia para reconstrução de postura. Hoje existem metodologias, inclusive de sinestésicas, que mostram aonde você está errado na forma de pisar. Então, esse tipo de tecnologia, eu acho que assim, a gente não pode desprezar, porque assim, a gente tem toda a evolução, a gente tem toda aquela história que eu te contei desde a Inglaterra, do cara que o motorista morria mais do que o cobrador, para poder chegar no momento onde a gente vai ignorar tudo isso por conta de ser um modismo, ser modinha. Hoje em dia todo mundo tem que ter um smartwatch. A minha resposta foi assim, depende. Eu acho que de acordo com o que você faz, de acordo com o que você pretende ter ou ser, quero ser um maratonista. Aí você passa no cardiologista. Seria ótimo monitorizar o seu coração quando você está fazendo exercícios de alta intensidade. Quem sabe você não está fazendo uma arritmia naquele momento ali. Sim. Aquele momento é difícil da gente captar. Vai ficar fazendo com um eletro no alto da montanha? Não faz sentido, né? Então, a praticidade, eu acho que se une nesse conceito de evolutivo da tecnologia, e o médico que se propõe a
rejeitar esse tipo de tecnologia, eu acho que é opcional, mas eu acho que vai ser um profissional que vai ficar cada vez mais, cada vez menos procurado, não mais. E fica... E é curioso que a gente vê, enfim, já conversei com outros médicos, cardiologistas também ligados ao esporte, que a gente fala muito, né, morte súbita, aquelas questões. Sim. E acaba que a morte súbita choca muito, né? Porque assim, quando morre, você tem um dado estatístico. Quando não morre, você não tem esse dado. Exato. Quando você preveniu, não tem. E às vezes é mais impactante é o negócio, mas você não sabe o Vou te dar um exemplo. Em pacientes com menos de 40 anos, 35, 40 anos, a causa de morte súbita mais comum é a cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo esquerdo. Tá? É como se crescesse o ventrículo, tá? E esse crescimento do ventrículo, em algumas pessoas jovens que fazem atividade física, aí você vai lembrar daquele jogador que sim. Na Euro ele teve uma morte súbita ao vivo e foi reanimado, foi colocado num CDI e ele volta hoje a realizar atividade física. Profissional, né? Já voltou a jogar bola profissionalmente. Erickson. Né? É o Erickson. Mas ele não teve isso diagnosticado. Então, hoje em dia, o screening que a gente faz para esses pacientes que vão de alta performance, lá no Samaritano, tive a oportunidade de fazer de alguns atletas do clube do Corinthians, do Sub-20, Sub-18, a gente vê que a pessoa quer dar o máximo, quer fazer o máximo, entendeu? Mas quando acontece algum tipo de evento durante o exame, a frustração da pessoa não, por favor, não fala que eu tive, porque eu dependo disso. Então, é realmente uma situação difícil. Cara. Piloto, por exemplo, tem que fazer teste periódico, porque não pode ter arritmia. Quem dirige uma van, que leva crianças, ele deve sofrer exames periódicos. Ele não pode ser uma pessoa que, eu não faço exame durante 3 anos. Então, há uma diferença muito grande. A pessoa que faz atividade física, não que ela vai ter mais sobrevida desde que ela saiba o que ela procurar, qual médico ela procurar e qual tecnologia ela vai usar para poder saber que ela está sendo bem vistoriada e, vamos colocar assim, como se fosse uma câmera, né? Vista durante o tempo em que ela está longe do médico. Esse caso falou realmente, porque e você faz o exame com um atleta, é de novo ver a foto de novo, né? Exatamente. E aquele dia não tem nada e aí não... Porque todo mundo acha que a pergunta que mais tem é mas o cara é jogador não sei aonde, não tem médico, mas aí quando o cara ele é profissional, aí muda o contexto. Se você identifica o cara fala assim, não, você não vou repetir o exame porque eu não posso ter isso, não, porque aí eu vou me afastar da profissão. Piloto, se tiver alguma arritmia, é afastado. Então a gente vive uma situação, agora falando de profissionais que dependem disso para viver, oposta. O cara não... Eu achei uma coisa aqui, não, você não achou nada, vou repetir o exame, vou fazer em outro lugar, esse médico não presta. Mas aí às vezes é difícil, porque a gente tem que colocar na prioridade a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar. E se essa pessoa exerce uma profissão que envolve o risco de outras pessoas, ela tem que saber que ela tem que ser afastada se ela tiver algum tipo de arritmia. E aí pode ser que até o smartwatch sirva para essas pessoas serem acompanhadas a longo prazo. E não existe isso em diretriz, né? O que hoje está estabelecido é especificamente mais para a fibrilação atrial, que é a FA que a gente fala, né? E a FA paroxística, especificamente. E a partir de 2020 que os smartphones ou as tecnologias começaram a entrar na diretriz, não como um adorno, mas como uma realidade que o médico pode utilizar para poder, a partir daquela realidade, investigar e tratar o paciente. Não quer dizer que porque ele achou uma alteração no smartwatch, que ele vai começar um tratamento. Ele vai iniciar uma procura mais pormenorizada e aí se identificar realmente essa alteração, aí ele começa a tratar. Hoje a diretriz preconiza isso.
pode ser que futuramente a tecnologia evolua tanto que já autoriza o médico a fazer o tratamento à distância. Uhum. Por exemplo, pacientes que têm fibrilação atrial, existia uma terapia chamada Pill in the Pocket. Toda vez que o paciente sentia que ele tinha fibrilação atrial, ele pegava a propafenona, tomava e passava. Então eu fico pensando se no futuro o smartwatch não pode virar um disparo, um sinal alerta amarelo para a pessoa fazer um Pill in the Pocket, que era uma terapia que até hoje se utiliza para poder controlar esses pacientes que têm raramente a fibrilação atrial. Não tem um átrio aumentado, não tem uma doença estrutural, ela simplesmente toma, fica ilesa daquela comorbidade. Mas é engraçado, é de 2020, né? Você falou também o tempo que demora para que evoluam. E por exemplo, que a Anvisa libere, que passe por processos onde o FDA ou existem vários outros problemas ali que a gente sabe. E assim, mas as instituições que são credibilizadas, inclusive a Polar é uma delas, são todas de alto padrão. O eletro que eu fiz o diagnóstico era de uma linha, mas eu consegui ver. Então, foi a única vez que essa menina fez esse batimento e ela hoje fez a ablação de uma arritmia super rara e ela é eternamente grata a mim. Mas eu falei assim, cara, você não tem que ser grata a mim. Você tem que agradecer que naquele momento você conseguiu registrar e me mandar. Porque se passar batido, não adianta você só ter a tecnologia e não saber otimizar ou utilizá-la. Sim. Aí fica uma coisa, você tem excesso de coisa e você não utiliza nada. Você tem 5 pares de tênis, só que você só anda descalço. Porque acho que a dificuldade hoje né? Eu tô usando esse aqui, o Loop, eu uso para dormir, pego as coisas e tal, tem um monte de informação lá, eu olho e falo, tá, acho que eu dormi bem aqui. Mas assim, eu consegui ter dado e tudo, mas também acho que vai ter esse momento também, né? Acho que talvez o papel do médico também é esse, de pegar esse monte de maré de informações e conseguir filtrar aquilo que faz sentido, né, para o paciente. Perfeitamente. E aí, assim, eu reforço com você que toda a tecnologia, ela não tira do médico a responsabilidade de saber o básico da medicina, a semiologia. Eu tive uma discussão com um amigo meu que ele começou a trabalhar numa empresa que dava um plano de saúde e ele passou num cardiologista. O cardiologista pediu uma série de exames, quase uns 30 exames. Eu falei, o que você sente? Nada, mas nenhum médico me pediu 30 exames. Eu falei assim, eu não acho ele um bom cardiologista, pelo número de exames. Se você não sente nada, ele escutou seu coração? Não. Eu falei assim, então, para que pedir tantos exames se nem colocar o estetoscópio no coração do paciente, o médico for capaz? Se a gente ficar escravo também só de resultados de exame, a gente vai ter um batalhão de médicos que são escravos de resultados ou de PDFs que eles vão receber dos pacientes. Então a gente tem que batalhar sim para que as estruturas tecnológicas cresçam juntamente com o conhecimento e com a base médica, que nunca deve ser relevada nesse sentido. Até porque leva a discussão, né? Com conhecimento médico, você leva essa discussão toda, certeza. A qualidade dos dados, o que vai ser medido, como vai ser medido, né? Não, inclusive, esse amigo ficou ofendido. Ele falou assim, não, mas você está errado. Você não pode falar que ele é ruim porque... Eu disse, não, eu não vou discutir a qualidade dele, mas um cardiologista, não ao escutar o paciente, só pedir exame, não seria o cardiologista que eu escolheria para mim. Ponto. Mas... assim, tem gente que gosta de muitos exames, de excesso de coisas, de informações, e às vezes excesso de informação atrapalha. Sim. Entendeu? Parece que o médico está querendo se resguardar do paciente. Exatamente. Né? Tenho tudo aqui, deu tudo negativo. Então, se tiver algum problema, eu tenho todos os exames eu possíveis. sou da escola onde o cara que procura a coisa certa no lugar certo, ele palpa, ele ausculta, ele faz a semiologia, ele escuta a queixa do paciente, ele investiga. E esse médico, ele nunca vai temer a evolução da tecnologia, porque ele vai ter sempre seu lugar guardado. E assim, cada vez mais, eu tento passar isso para essa nova onda de médicos,
Porque a gente está vivendo um sucateamento muito grande da medicina, onde as pessoas estão cada vez mais desacreditando na qualidade do médico. Por quê? Muitas faculdades aparecem, muitos médicos surgem no mercado repentinamente e são médicos despreparados. Entendeu? São médicos incapazes de ler uma tira de eletro normal. Nem o smartphone, não, entendeu? É o médico que vai pegar o eletro, vai pegar o celular, vai tirar uma foto, vai pedir para IA para fazer a leitura. Então, para não haver essa distorção de valores, eu acho fundamental que o médico cresça junto com a tecnologia. Sim. A partir do momento que houver uma divisão, a gente vai ter problema no futuro. Eu acho que é mais ou menos por aí, assim, tanto pensando no bem-estar, na longevidade, na reabilitação, na capacidade da reabilitação de melhorar a qualidade de vida, de você envelhecer com qualidade, de você ter a sua saúde mental preservada, você ter saúde e você fazer exercício sabendo que isso está fazendo bem para o seu coração. Não exceder o exercício por vaidade ou por uso de algumas substâncias. Por negligência também, né? Que agora o que mais tem são pacientes. Entra o atleta na sala, eu sou usuário de esteroides anabolizantes e eu quero fazer o exame. Tudo bem, a gente não pode se negar, mas a pessoa tem que entender que ela está partindo do princípio que não é o fisiológico, Sim. não é o que faz bem. Aí entra no campo da vaidade. Sim. Então aí eu acho que já é um pouco mais complicado lidar com esse tipo de paciente. Mas é claro que a nossa função é sempre orientar, tentar converter esse paciente a não usar nenhum tipo de anabolizante ou suplemento que não seja benéfico, para que a gente no futuro não trate pessoas que sabidamente você consentiu que esse paciente usasse alguma coisa que não fosse benéfica para ela. Porque, de novo, é a prevenção, né? Você está prevenindo para não... Exatamente. Você tem que ter uma crença. Se o paciente acredita no que você acredita ou fala para ele, aí você tem uma troca de informações legal. Agora, a partir do momento em que há uma barreira, o paciente não acredita no médico, e aí ele, às vezes, gosta do médico que pede 50 exames, e daquele que só auscultou o coração, fala assim, não, pela sua idade, pelo seu fator de risco, eu vou pedir só esses 5 exames aqui. Só isso? Então a gente está tendo uma inversão muito grande de valores, né, cara? Assim, e as informações cada vez mais amplas. Mas saber usar a informação correta na hora certa, eu acho que é o timing certo. Não, e eu acho também que resolve um problema. Um problema, uma bomba relógio também, que é o preço da medicina, né? Claro. As coisas vão ficando mais caras e tal. É um problema público, né? Saúde pública, tudo, e você consegue resolver até um problema econômico através de uma prevenção. Gabriel, eu vou te falar exatamente isso. Hoje em dia, as pessoas acham que a medicina, hoje no Brasil, se resolve um infarto através de um stent. Mas não, se a gente pegasse esse paciente lá no começo, cessasse o tabagismo, diminuísse o peso, tirasse o sedentarismo, fizesse esse paciente ter uma qualidade de vida, ter níveis de colesteróis normal, a gente agiria de uma forma preventiva nesse paciente e evitaria que o SUS paga o stent, mas não paga a reabilitação. Olha que dicotomia. Intervir serve, mas prevenir, hoje em dia, para o nosso Estado, né, não é uma coisa bem vista, quando devia ser uma prioridade. Porque você previne, esse cara às vezes não vai infartar e precisar do stent. Então, o que você vai ganhar economizando naquele stent é muito maior do que você implantar serviços de reabilitação, colocar locais onde tem a telemetria, o paciente acabou de infartar, vai para a esteira, ele está sendo monitorizado, o médico está lá, não, pode fazer, está tranquilo, que não sei o quê. Opa, peraí, aquele paciente, qual que é o número 2? Peraí, segura aqui, vamos descer aqui, vamos fazer um eletro, porque deu uma alteração ali. Então você tem é tipo um reality show que a gente consegue ver tudo ao mesmo tempo
e identificar, às vezes, algumas coisas que são graves, que em outros tempos a gente não teria, se a gente não conseguisse ver essa telemetria, se a gente não conseguisse essa monitorização, o paciente ia estar fazendo exercício, ia estar fazendo uma arritmia lá e você, se ele não sentisse nada, não ia poder fazer nada. E aí acontece os casos de bum, vai, morre, infarta e... E voltando no caso do Erickson, essa cardiomiopatia hipertrófica assimétrica é a causa mais comum de mortalidade em adultos com menores de 35 anos. Em atletas, então, é a mais prevalente. E esse remodelamento, ele faz uma arritmia. Essa arritmia que ele faz é uma arritmia grave, complexa, que faz uma fibrilação ventricular e aí o coração que fibrila. Você lembra que eu tinha falado de fibrilação atrial? Aí é o ventrículo que fibrila. Aí não bate, não chega sangue, a pessoa vai a uma parada cardiorrespiratória. Tanto que ele foi ressuscitado no campo, aí foi colocado um aparelhinho nele, num CDI, que toda vez que ele tiver alguma arritmia, esse aparelhinho dá um choque e aí evita que ele evolua de novo para esse tipo de parada cardiorrespiratória. Foi um caso ali que se fosse talvez em outra situação, um campo sem a estrutura médica, possivelmente não teria. A gente teve o caso no Brasil, né, do Serginho que teve um óbito dentro do campo, a ambulância não chegou. Então, assim, eu acho que muita coisa de estrutura melhorou, infelizmente, a partir de exemplos ruins ou de desfechos trágicos, né? Mas eu acho que isso tudo ajuda num contexto de a pessoa que vai fazer um esporte, seja de alta performance, ter consciência de que não apenas ter um smartwatch está deixando livre de qualquer doença. Claro que isso vai ser fundamental se ele tiver um médico que vai acompanhar e vai falar assim, ó, tá de boa, beleza, continue treinando do jeito que tá, a carga não tá alta, você não tá fazendo nenhum tipo de arritmia, tá, ó, 100%. Do que o cara chegar em casa e falar assim, beleza, eu tô vendo aqui, não tenho nada, e ele nem manda para um médico do clube, porque fica com medo do médico do clube identificar uma arritmia e ele ser cortado da pré-seleção ou ser afastado para poder investigar. Então, é um negócio assim difícil, porque envolve vaidade do atleta, envolve a questão do profissional depender daquilo. Mas, assim, no contexto de prevenção, eu acho fundamental a gente sempre ter o que a gente ter de melhor disponível para prevenir. Indo para a reta final aqui, a gente tem um quadro que é o No Flow. Vou fazer 3 perguntinhas rápidas aqui. Bora. E agora não é do cardíaco, não. Agora é do coração, pode vir do coração, mas não é. O que faz teu coração bater mais forte? Teste ergospirométrico. Onde está o... Cara, eu trabalho sábado à tarde e às vezes chega o paciente 6 horas. Nossa, doutor, mas 6 horas você está rindo, que não sei o quê. Porque assim, me dá prazer realizar o exame. O exame é um exame complexo. Poucas pessoas fazem, poucas pessoas sabem interpretar. E você acoplar isso junto, porque inclusive eu já fiz em mim mesmo para testar o equipamento, porque às vezes o equipamento ele dá problema, aí eu coloco a máscara em mim mesmo, vou para a esteira e aí eu fico colocando mesmo. E já aconteceu isso várias vezes, entendeu? Então, e hoje eu sou apaixonado por essa metodologia e acredito que dentro do que eu faço na cardiologia é o que me faz taquicardia. Sinusal. E o que te tira o sono? Cara, me tira o sono pessoas que têm ainda conceitos que são imutáveis. Eu acho que as pessoas que não querem acreditar que a gente está vivendo uma mudança tecnológica em prol da saúde, essas pessoas rejeitarem e serem retrógradas ou anarquistas, falarem isso não existe, eu não admito usar isso porque isso é modinha. Isso realmente me tira do sério, porque assim, a pessoa negar o tratamento, eu até entendo que existe a fase do negacionismo, né? Mas negar a prevenção, negar o benefício, eu acho isso
mais grave do que muita coisa que pode tirar o sono de outras pessoas. E o que te motiva a não ficar parado e estar sempre em movimento? Cara, o que me motiva é saber os benefícios que a atividade física faz, tanto a nível vascular, quanto a nível ultraestrutural da mitocôndria, quanto a nível mental, quanto a questão da produção de endorfina, quanto a capacidade de acordar com disposição, de ter disposição para trabalhar e trabalhar com esporte e tá tudo isso junto, misturado. Então, eu acho que isso é fundamental, eu acho que é o fomento para que todo dia eu acorde e possa estimular a pessoa e falar para a pessoa, faça desse jeito que seu coração vai agradecer. A gente falou tanto de coração, acho que a gente perguntar, tua história com o esporte, assim, o que você tem de esporte? A gente falou tanto de medicina. Eu já fui federado em vôlei, cara. Eu não ia ser médico, eu ia ser jogador de vôlei, eu já fui federado pela Federação de Minas, mas eu fiquei baixinho, né, cara? Eu era ponteiro, tinha uma... E quando eu vim para São Paulo, depois da residência, eu trabalhava no Sírio, tinha um campeonato de vôlei, jogava voleibol, né? Tinha um campeonato de vôlei entre os hospitais. Eu tive uma lesão no tornozelo, onde eu rompi todos os ligamentos do tornozelo direito. E aí eu tive que parar. A ortopedista, no caso, o pessoal, ou opera, se você for atleta, ou faz a fisioterapia, se você quiser fazer, mas aí você não vai poder jogar dessa forma, ficar treinando. E assim, foi uma escolha difícil, porque aí eu tive que procurar outras formas de poder fazer exercício físico, como esteira, como corrida, caminhada, mas sempre se movimentando. Eu acho que o movimentar é a questão mais importante. Ficar parado é retroagir. E se você anda para trás, alguma coisa você vai deixar na frente de ruim. A conta vai chegar. Um dia vai. Doutor Bruno, obrigado pelo papo. Eu que agradeço, Gabriel. Foi bom. Eu sempre gosto dos papos que a gente começa assim, um pouco no café ali, a gente já estava alinhando as coisas e tal. Não, beleza, acho que eu sei mais ou menos, e a gente vai conversando, batendo papo, a coisa vai fluindo. Aprendi bastante, até o Quarteto Fantástico, agora eu vou lembrar do Quarteto Fantástico, mas te agradecer, que bom que deu certo, né, na segunda temporada, acabamos não conseguindo gravar, e então te agradecer, cara, por estar aqui, explicar pra gente aí, trazer esses conceitos e sucesso sempre. Eu só tenho a agradecer a vocês, o tempo, a disponibilidade, e que talvez essas informações sirvam para alguém, né, para algum paciente, para alguma pessoa que se encontre naquelas situações onde a gente falou tanto e que reveja talvez, reflita um pouco nos benefícios que ele está deixando de assumir quando ele rejeita uma tecnologia, quando ele rejeita um tratamento ou quando ele não faz algum tipo de exercício. Boa. Obrigado. E é isso, galera. Esse foi mais um PolarCast. Nos vemos daqui a 15 dias. Valeu.